Filho de Orlinda Bachiega e de Alberto Bachiega, Carlos Alberto Bachiega nasceu em 8 de setembro de 1955 no bairro Araponga, em Penápolis. É o quarto filho numa família de 5 irmãos: Ivanuel, Ivone, Ivan, Carlos e Paulo. Possuem descendência de italianos. A família Bachiega iniciou aqui na região a partir de 1898, quando meu bisavô, Francesco Bachiega, e minha bisavó, Mariane, e um tio-avô meu, Rômulo, chegaram ao Brasil e acabaram se estabelecendo aqui na região do bairro de São Roque, zona rural de Penápolis. E ali eles continuaram com a família, onde nasceu meu avô, Fortunato, que veio se casar com a minha avó, a Maria, Ana Maria. E aí meus pais, meu avô faleceu muito cedo, meu pai era adolescente, e a família toda acabou se constituindo nesse bairro rural do Matão, do São Roque. Ainda criança, Bachiega tinha características de uma pessoa atenciosa e cuidadosa. Ele era uma criança assim, ele não ficava preocupado como as outras crianças de ficar chutando uma bola, ou de ficar correndo ou brincando para lá e para cá. Ele era mais uma criança meiga, dócil, mais calma, tranquila, entendeu? Não que ele não brincasse nem nada. Mas era uma criança que observava as coisas, por exemplo, sempre vivia questionando: se esse mosquito é tão pequenininho, que tamanho que é um mosquitinho então? Essas coisas assim, sabe? Ele era uma criança diferente. Não era arteiro, não era nada, não. Era muito bonzinho. Bachiega cursou o primário no Grupo Escolar Augusto Pereira de Moraes, o ginásio na Escola Ione Dias de Aguiar e o ensino médio na Escola Dr. Carlos Sampaio Filho, onde conheceu Maria Cristina Covolan. Eu e o Bá, eu sempre estudei no Instituto do Dr. Carlos Sampaio Filho. E o Bá, ele veio de outra escola e passou a estudar lá no colegial. Então, logo que eu vi, ele me chamou a atenção porque era alguém diferente na escola, né? E quando a gente começou a estudar juntos no segundo do colegial, ele era muito alegre, sempre muito dinâmico, e caímos no mesmo grupo de estudos. E aí, a partir daí, a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte. E mesmo quando no terceiro colegial fomos para áreas diferentes, isso não nos separou. Em 1975, Bachiega entra para a Faculdade de Arquitetura de Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes. No último ano do curso, em 1978, transferiu-se para São Paulo, trabalhando no escritório de arquitetura de seu professor Milton Felipe Peliciota, de quem tornou-se sócio. Bachiega dá aulas de História da Arquitetura Brasileira na Faculdade Unifran de Franca e inicia curso de pós-graduação na Faculdade de Engenharia da USP São Carlos. Em 1980, Bachiega e Cristina, já formados, casam-se e trabalham em São Paulo. Retornam para Penápolis em 1983. Nós nos casamos em 1980. Eu estava trabalhando em São Paulo, ele também. Então, a nossa vida de casado se iniciou em São Paulo. Eu já tinha o nosso filho Paulo, né? E aí vieram os outros, o João, a Mariana, o Pedro. Quando eu estava grávida da Mariana, que nós voltamos para Penápolis, em 1983. Em 1984, a convite do prefeito João Carlos Delia, Bachiega assume responsabilidade de trabalhar com planejamento da área urbana, quando, entre tantas atuações, cuida da primeira lei de uso e ocupação do solo. Quando eu fui em 1984, fui convidado pelo prefeito João Delia para integrar a equipe da prefeitura. E eu vim logo para trabalhar, na época era assessoria de planejamento, que era conduzida pelo arquiteto Paulo Sérgio Mandra, né, um colega meu de infância aqui na cidade.
E aí nós passamos a desenvolver a primeira legislação municipal que tratava do disciplinamento de uso e ocupação do solo, que é de 1985, e foi também uma experiência muito rica, porque ela foi totalmente desenvolvida com uma grande participação da população. Eu lembro que a gente ia à noite nos bairros, com um grande mapa da cidade, e discutia diretamente com a população o que ela entendia que era um uso incômodo e que deveria estar regulamentado ou concentrado em alguns corredores, ou pelo menos afastado de residências, Foi uma experiência, e a lei foi tão consolidada, tão bem trabalhada, que ela acabou perdurando até 1992, quando aí o município passou a ter um plano diretor, mais completo, com uma abrangência maior. Na administração do prefeito João Delia, Bachiega também presidiu a EMURP e atuou intensamente para a formação do Jardim Eldorado e região. A parte de projetos de desenvolvimento de nossa Penápolis no governo João Delia. Ele foi um dos que criaram praticamente o mutirão. Quando nós iniciamos, o João Delia e eu, que estava na administração como vice-prefeito, a urbanização daquele antigo campo de aviação, o Bar foi o mentor maior daquele projeto todo que nós temos hoje, ser uma cidade maior que muitas cidades ao redor de Penápolis. Uma passagem especial com Bachiega, eu colocaria que foi o trabalho dele no mutirão. Quer dizer, o Bachiega foi um dos grandes responsáveis, juntamente com outras pessoas, o Paulo Sérgio, por exemplo, mas é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da experiência do mutirão em Penápolis. Eu diria que sem o Bachiega na direção da EMURP, como profissional da área de arquitetura e com sensibilidade social, dificilmente o mutirão teria o sucesso que teve no governo do João e no meu governo. Bachiega foi eleito vereador em 1988. Nessa função, participa como relator da nova lei orgânica do município. Como funcionário municipal, trabalha na época na implantação de projeto pioneiro de metodologia de planejamento de políticas públicas. De reconhecida competência, Bachiega é convidado pelo prefeito Bonini a presidir o DAEP. E de 1993 a 1995, implanta novos conceitos de saneamento ambiental. Eu acho que a minha gestão no DAEP está marcada, acho que por conta da abertura que o DAEP teve de assumir um novo conceito que na época estava se iniciando a discussão no Brasil, que era de entender que saneamento não era simplesmente água e esgoto, mas que envolvia também resíduo sólido, a questão do lixo, e que envolvia também um pouco a questão de educação ambiental e tudo mais. Então, foi na minha gestão que o serviço de coleta de lixo foi para o DAEP, e junto com isso, tudo um aperfeiçoamento da questão de disposição correta através de aterro sanitário. Implantamos um incinerador e uma coleta diferenciada para os resíduos de serviço de saúde, iniciou o processo de coleta seletiva, a criação do Centro de Educação Ambiental também, uma iniciativa do meu período de gestão frente ao DAEP, e um fortalecimento do consórcio do Ribeirão Lajeado também, no intuito de proteger o manancial Ribeirão Lajeado. Eu acho que basicamente foi isso, além de uma abertura maior e de um fortalecimento também do Conselho Deliberativo do DAEP, que era muito restrito, foi ampliado. A implantação dos fóruns de saneamento também foi uma criação desse período, que perdura até hoje como grande fórum de debate das questões de saneamento no município. O Bachiega ele vem trabalhando no Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê desde a sua formação em 1994. E hoje consideramos o Bachiega o profissional mais completo que nós temos na região do ponto de vista do planejamento. É o profissional que serve para orientar os profissionais que trabalham no comitê. É um profissional íntegro, batalhador, cumpridor dos compromissos, presta um relevante serviço para toda a região e ele serve de referência para todos nós, enquanto técnicos e enquanto pessoa. Ele trabalha não só na bacia,
como no todo o estado de São Paulo, desenvolvendo projetos de planejamento e aconselhando, inclusive, prefeitos e outros técnicos, inclusive sem ganhar. E o aconselhamento que o Bachiega traz, ele traz de um trabalho que ele prestou na Prefeitura de Penápolis por muito tempo. Então, ser considerado um filho ilustre de Penápolis, eu acho que extrapola hoje a presença do Bachiega. Ele é um filho ilustre da nossa região. Como arquiteto na administração municipal, Bachiega ainda projetou inúmeras construções, como o novo prédio da Câmara Municipal. Desde 1997, Bachiega tem a empresa Métodos, consultoria de projetos limitada, em sociedade com Rosângela Vecchia Delia. Bachiega é um arquiteto urbanista raro. Na verdade, ele é um democrata, antes de tudo. Então, o que mais me chama a atenção na maneira como ele atua, como ele desenvolve o seu trabalho, e na maneira como ele é mesmo como pessoa, é que ele escuta, né, as comunidades com as quais ele trabalha, escuta os parceiros, nós somos sócios, né? Então, ele não é um democrata assim, de fachada, ele é um democrata de verdade. Nós já fizemos muitos planos diretores, muitos planos de saneamento, e o que eu acho que mais caracteriza isso na figura do Bachiega é essa coisa dele respeitar as comunidades e as pessoas com as quais ele está lidando. Isso faz com que o resultado do trabalho dele seja um resultado próximo das comunidades. Penápolis tem uma organização urbana que é de Penápolis, porque quem estava cuidando disso ouvia a população em Penápolis. Eu acho que isso caracteriza o Bachiega. Em 2005, Bachiega coordenou os trabalhos de formação do Núcleo de Planejamento Municipal. De 2006 a 2007, coordenou a construção do novo Plano Diretor do município e do Plano Municipal de Saneamento Ambiental. Carlos Alberto Bachiega tem 4 filhos: Paulo, de 34 anos, João, de 30 anos, Mariana, de 28 anos e Pedro, de 26 anos. E 2 netos, Paulo Ricardo e Isadora. Além de Penápolis e região, Bachiega beneficia com sua competência em planejamento diversas outras localidades, inclusive fora do Brasil. Esse estágio que eu tenho de consultor, na verdade, foi toda ela graças à prática profissional, né? Eu não tenho curso de mestrado, de doutorado, né? Eu tenho a experiência prática de trabalhar com políticas públicas. Isso me abriu muitas portas, né? Desde consultorias internacionais, como a que eu fiz para o governo da República do Uruguai, através de um convênio com o Banco Mundial e o Programa Nacional das Nações Unidas, que foi de iniciar no Uruguai uma discussão sobre uma lei complementar à Constituição que trata das políticas de recursos hídricos no Uruguai, né? É um trabalho de 2007 e que recentemente eu recebi a notícia de que eles já conseguiram implementar os comitês de bacia no Uruguai e tudo mais, né? Bom, falar sobre o Bachiega é uma coisa até simples, porque o Bachiega é uma pessoa que tem como característica fundamental a humildade e está sempre pronto a atender. É uma pessoa que nunca fala não. Ele tem, isso às vezes é qualidade e defeito, né? Porque ele acaba se matando de trabalhar, de se dedicar para as coisas que surgem para ele, seja no aspecto profissional, no aspecto pessoal. Toda vez que é procurado, é uma pessoa que se dedica extremamente ao que está fazendo e procura o melhor possível na qualidade do seu trabalho. Quando a gente analisa a profissão, Bachiega eu conheço desde que ele entrou na prefeitura, depois de um concurso público, ele poderia ser um mero funcionário público, daqueles que a gente conhece que fica encostado, cumprindo o horário. Não. O Bachiega, sem ganhar nada, sem nada extra, se dedicava, final de semana, ficava no mutirão com o pessoal, dia após dia, fazia reuniões à noite, depois da reunião ficava com a gente conversando para tentar achar alternativas. Tudo isso por um amor a uma causa que é a sua profissão e o ideal de ter uma sociedade mais justa e mais fraterna. É uma pessoa que eu admiro profundamente por isso, pela sua dedicação à vida mesmo e às pessoas com que ele se relaciona. E qualquer pessoa, mesmo que ele não conheça, que o procure, ele nunca
diz não, nunca deixa de ouvir. Ele está sempre aberto a ouvir e a colaborar. Então, acho que essa é a grande característica dele como pessoa, que serviria para ser cidadão ilustre em Penápolis, em Havaiandava, em Nova York, qualquer lugar. E é uma honra a gente ter ele em Penápolis, porque é uma pessoa ótima para a nossa cidade. Talvez pouca gente saiba, acho que quase ninguém sabe desse detalhe, né? O Bachiega, dentro da equipe de governo, depois que eu fui prefeito, aí teve o Sinuel prefeito, o Bachiega era o candidato natural. Ele era a pessoa que estava praticamente sendo o candidato esperado, um dos nomes esperados, além do professor Fulanete e tal, um dos nomes era do Bachiega. E aí a gente teve uma conversa, uma reunião, e a gente avaliou todo o contexto, e era importante a gente ter na sucessão, até pelo bem da própria cidade, um empresário dirigindo. E o Bachiega foi o primeiro que abriu mão, falou, não, não tem, eu acho que estamos aí para apoiar e para ver o que é melhor para a cidade. E o melhor para a cidade, na época, a gente entendeu que era e foi, era o Bonini como candidato a prefeito, que ganhou e fez uma administração que era necessária naquele instante. Então essa coisa também é uma característica dele. Isso aqui é um detalhe, né? Mas ele sempre teve essa coisa de ser despojado. Ele não busca nada para si, busca para a causa que ele está trabalhando. E no caso, a causa que ele tinha e que ele tem sempre é a nossa cidade de Penápolis. Por isso que ele merece esse título. Convidado pela reportagem para falar sobre o meu amigo Carlos Alberto Bachiega, o Bar, tenho a dizer que ele é um profissional, é um competente, um cidadão que só luta pela defesa da cidadania na cidade e pelo bem de nossa Penápolis. O Bachiega é dedicado, ele tem todos os predicados que um profissional deve ter. Competente, honesto e muito inteligente. Esse é o Bachiega que eu conheço. Eu conheço o Bachiega há 30 anos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele nesses 30 anos. Quase todos os anos nós tivemos uma relação e produzimos alguma coisa em conjunto. Seja na prefeitura, como servidores que nós fomos no governo do João Delia, e depois na relação enquanto prefeito e ele vereador. O Bachiega foi o líder do meu mandato, o líder do meu governo na Câmara Municipal. E é uma pessoa de fino trato, assim, em todos os sentidos. Ele é uma figura muito firme, extremamente hábil em apresentar ideias e defender ideias, tem um grau de tolerância enorme, tem um grau de compromisso gigantesco, com a causa e com o grupo. E eu acho que um elemento assim, fundamental do Bachiega, enquanto profissional, enquanto agente político, enquanto pessoa, é o compromisso com os mais pobres, o compromisso com quem mais precisa. Ele consegue enxergar a forma de fazer a política pública servir à maioria, e a maioria que precisa. Essa é uma característica que eu ressalto como fundamental no Bar. O Bachiega é um homem que tem princípios de cidadania. Conviver com ele é muito fácil. O Bachiega é um eterno professor. Ensina esses valores, os valores humanos. É um aprendizado contínuo, participar com ele. O Bachiega é uma pessoa que, embora ele tenha uma determinação muito grande e convicções fortes nas suas ideias, porque ele é um visionário, e todo visionário, no princípio, é incompreendido. E ele é um inovador, mais incompreendido ainda. Mas, embora com todas essas características, ele tem uma outra que eu acho muito importante, que é a flexibilidade. Ele se abre para o novo quando as ideias dele já se tornam ultrapassadas. Coisa que é difícil encontrar isso em outros seres humanos. E essa convivência é só positiva. Ele ensina princípios de cidadania. No Conselho de Política Urbana, quando foi formado aqueles estudos preparatórios, nós éramos em um número bastante razoável, onde ali estavam pessoas de formações completamente diferentes, com um grau de instrução diferente, mas com algo em comum, colaborar com a nossa cidade. Ali deu para perceber no Bachiega a facilidade que ele teve de conduzir esse grupo totalmente heterogêneo, tirando o melhor de todos nós e conduzindo para objetivos comuns. Saiu desse grupo que, em determinado momento, as ideias fluíam com maior facilidade. Esse grupo aprendeu, ele é um notável
professor, e ele tem uma característica muito grande. Ele detém o conhecimento, mas ele transfere esse conhecimento. Isso é um valor que eu admiro. Ele tem muita humildade. Humildade a ponto de, mesmo ciente dos seus conhecimentos, valorizando o conhecimento do outro, e tenho certeza, quando o Bachega faz alguma coisa, ele não espera nada em troca. Ele simplesmente faz porque ele tem noção para o que ele veio fazer nessa vida, principalmente no nosso município. Ele tem a noção de qual é a obra maior dele. E eu penso que é ajudar a construir essa grande cidade. Falar do Bachega não é muito difícil, né? Como profissional, ele é uma pessoa muito capacitada, é uma pessoa que não retém os conhecimentos dele, é uma pessoa que tudo aquilo que ele sabe, ele tem colocado ao longo dos anos que esteve à frente da administração pública, a serviço da comunidade. É uma pessoa que defende muito os direitos do cidadão. Eu acho isso um ponto muito positivo. É uma pessoa que contribuiu ao longo dos anos na formulação de políticas públicas para o município de Penápolis. Muitas das legislações que nós temos sobre o ordenamento da cidade, todas passaram pelo Bachega. Eu costumo dizer que eu sou uma aluna do Bachega, porque muita coisa do que eu sei eu devo a ele, né? Em 94, quando ele me nomeou diretora administrativa do DAEP, o nosso relacionamento profissional começou a se aprofundar, e a partir daí eu comecei a entender mais o que é uma administração pública, né? E esse conhecimento dele, o que eu acho interessante é que ele não retém o conhecimento dele. Ele sempre coloca a serviço de todos, é uma pessoa que está sempre pronta a atender, a ajudar. E esse conhecimento já extrapolou as esferas do município de Penápolis. Ele tem sido de grande valia no Comitê de Bacias, onde que nós nos reunimos para formular políticas públicas sobre recursos hídricos. E ele tem sido peça fundamental nesse processo. Falar do Bachega não é muito difícil. Eu, particularmente, eu considero que o Bachega na prefeitura, foi na prefeitura, departamento de engenharia, uma das funcionárias mais competentes que por ali passaram. Foi fundamental. Ele começou na administração do João Delício, se não me engano, passou pelo Sinuel, e no meu governo, na minha administração de 93 a 96, o trabalho dele foi sensacional. Ele reestruturou todas as finanças do Departamento de Água e Esgoto, da EP, serviço também, organização de serviços, e fez um trabalho muito importante na recuperação do Ribeirão Lajeado, consórcio do Ribeirão Lajeado. Foi o idealizador disso aí, ele que elaborou todos os projetos. Enfim, é uma pessoa altamente competente e voltada para o interesse da nossa querida Penápolis. Para dizer a verdade, o plano diretor foi elaborado pelo Bachega, pela Rosane Delia e a Fátima Raul no meu gabinete. Foram os que estruturaram todo aquele plano, juntamente comigo, é evidente, mas a ideia, o principal interlocutor foi o Bachega mesmo, que elaborou um projeto que é polêmico, todo mundo sabe, você criar um plano diretor, o primeiro plano diretor da cidade, e até hoje foram poucas as modificações que nós tivemos, em razão da competência, da forma que ele formulou esse projeto. Então, é uma pessoa que você vai na prefeitura com toda dinâmica, ele atende a todo mundo, uma pessoa altamente responsável, super honesta e muito competente. Para mim, o Carlos Alberto Bachega é, sem dúvida, um dos melhores servidores que passaram pela prefeitura de Penápolis. É uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa digna, uma pessoa assim, sempre comprometida com o trabalho, respeitando muito as pessoas. É uma pessoa carinhosa, dedicada à família, observando o Carlos, o Bá, meu irmão, cuidando dos nossos pais, né? É uma coisa que dá assim uma nota extra para ele, porque ele é realmente uma pessoa que se preocupa extremamente, constantemente com o bem-estar dos meus pais, com a saúde deles. É uma pessoa que sempre é muito companheira, muito amiga. Na minha opinião,
é uma pessoa que tem todo o meu respeito, porque conseguiu se tornar um pai muito bom. Um avô também está se mostrando um avô excelente, que tem um contato muito bom com os filhos, com o neto, de muito diálogo com todos eles. Então, para mim, ele é uma pessoa maravilhosa. Foi também muito companheiro, estava sempre do meu lado, sempre ali nós sempre resolvemos nossos problemas juntos, tanto os problemas familiares como outros, né? É uma pessoa que eu vejo assim trabalhando sempre com extrema dedicação, com amor, acho sempre preocupado com Penápolis, com o povo de Penápolis, com a cidade de Penápolis, em tornar sempre tudo melhor. Então, eu particularmente, eu acho que essa homenagem, ele é merecedor dela. O Bá é uma pessoa extremamente carinhosa, ele tem um carinho e uma dedicação por tudo que ele se interessa. Ele faz tudo com muita intensidade. Ele é uma pessoa carismática e uma pessoa de confiança, extrema confiança. Olha, eu acho que o exemplo mais claro da ligação do Bá com Penápolis é só a gente relembrar a época em que ele foi vereador e trabalhou na prefeitura, né? A dedicação dele a todos os problemas de Penápolis é assim a maior prova do amor que ele tem por essa cidade. Ele sempre se preocupa muito com tudo aquilo que vai trazer o melhor para a comunidade penapolense. É um filho de ouro. Se todo filho tivesse, todos os pais tivessem um filho bom que nem ele, não tinha muitas coisas, fazer briga. Com ele não tem disso. O pai dele sempre foi bom. No meu entendimento, a vida de um profissional, ela só justifica ou só tem valor, vamos dizer assim, se realmente for uma vida profissional que dedica a trabalhos que tenham envolvimento do coletivo. Eu não acredito em vida profissional individualista, personificada. Para mim só tem sentido se o trabalho profissional estiver voltado para a melhoria ou para ganho de uma coletividade, de uma sociedade. Eu acho que isso é o que me move, é o que me moveu até hoje, e eu entendo que esse é o sentido da minha vida profissional mesmo. É desenvolver trabalhos que eu consiga levar ganhos ou de qualidade ou de cidadania para outras pessoas, para um coletivo, para uma sociedade, para uma comunidade. Bá, desejo tudo de bom para você e que você continue sempre próximo da gente. Obrigada. Bá, parabéns pela homenagem. Eu dificilmente sou de fazer grandes elogios, mas tenho convicção e certeza que a homenagem é justa, é absolutamente justa. Você merece muito essa homenagem de coração. Meus parabéns. Mas é merecido. Então eu parabenizo você. Você sabe que você é uma pessoa que mora no meu coração. Você e a sua família. Parabéns. Chega, é seu amigo. Um grande abraço, meu querido. Deus te ajude, que seja muito feliz. Você merece não só essa, como todas as homenagens, como cidadão, como ser humano, que eu conheço, eu sei que é. Parabéns, Bachiega. Você merece, de fato, esse título. É penapolense e agora vai ser um penapolense ilustre. E aí, meu amigo Bachiega,
Estou feliz hoje. Vejo que te tiraram da geladeira, que te colocaram durante algum tempo. Você merece tudo isso aí, mais alguma coisa, meu amigo. Tudo de bom para você. Eu sei que você não liga muito para essas coisas formais de homenagem e tal, mas é um momento importante, porque é um momento em que a gente pode falar que gosta muito de você. Um beijo e parabéns. Espero que você cada vez conquiste mais coisas que você quer e que você seja muito feliz junto com a sua família. Olha, Bá, falar aqui na frente dos outros não é fácil, não. Mas você sabe o quanto eu te amo. A vida inteira, né, a gente tem aí demonstrado o imenso carinho que a gente tem um pelo outro. E eu estou muito orgulhosa neste momento de estar aqui podendo repetir para você mais uma vez o quanto eu te amo. Beijo no coração. Parabéns para você e te amo muito. Ô Carlos, meus parabéns para essa boa vontade que você tem, meu filho. Isso é bom para aqui em casa. Parabéns, fica com Deus e Nossa Senhora.